Ó, vai ter o clássico também no Rio de Janeiro, hein? Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro. O Flamengo chega para enfrentar o Vasco com 7 jogos de invencibilidade, né, no Campeonato Carioca. O Vasco chega com 3 rodadas sem vencer. Ou seja, são momentos aí bem distintos dos dois clubes. Eu já falei aqui ontem, né? Vou perguntar pro Mauro também, que eu acho impressionante os números do Felipe Luiz. Né? O Felipe Luiz, desde que ele chegou no Flamengo, ele tem 21 jogos, são 17 vitórias agora, né, Mauro? 16, eu acho. 16 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É por aí. Eu vou até pedir pro Kaique me mandar os números que eu levantei ontem e que são impressionantes. Ele tem 2 títulos em 2 campeonatos disputados, porque os campeonatos que ele disputou foram a Copa do Brasil e a Supercopa. É como, Kaique? É isso, 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Esses são os números do Felipe Luiz. E com o Flamengo, ô Mauro, não sei se você concorda, Flamengo joga com o time reserva, joga bem. Flamengo joga com o time titular, joga bem. Tem um estilo de jogo com o time titular, tem um estilo de jogo com o time reserva. E 76% de aproveitamento. 76% de aproveitamento. É impressionante, né, Mauro, o que o Felipe Luiz faz desde que ele chegou no Flamengo. A forma como ele trabalha, a gente sempre falou de coletiva de imprensa de treinador. Ele é um cara que fala de futebol em entrevista coletiva. E do outro lado, um Vasco que está 3 jogos sem vencer no Campeonato Carioca. O Vasco vem bem mal, né? Teve uma queda bem acentuada e precisa do resultado, porque dependendo dos resultados aí, Volta Redonda está dividindo a liderança com o Flamengo, atrás só do saldo de gols. E o Sampaio Corrêa e o Nova Iguaçu estão ali doidos para entrar no grupo, né? Eles vão enfrentar a Volta Redonda e Fluminense. E se o Vasco perder, ele pode ser superado por esses 2 times. Ele pode sair do grupo dos 4. Então, Sampaio Corrêa e Volta Redonda se encontram agora. E o Fluminense joga contra o Nova Iguaçu. Então, se o Nova Iguaçu vencer o Fluminense e o Volta Redonda perder para o Sampaio Corrêa, os 2 entram no grupo dos 4, não sei que o Vasco derrote o Flamengo. E tem o Botafogo também, que tem que ganhar o Boa Vista e depois ganhar do Vasco. E na última rodada tem Vasco e Botafogo. Mando do Vasco. Então, um cenário um pouco preocupante aí para o Vasco. O Flamengo está quase classificado, né? Acho que ele vai de novo, o Felipe Luiz, revezar jogadores, como ele tem feito. Não vai poder contar com o Gerson porque foi expulso. Até uma expulsão que me pareceu injusta, porque ele não fez nada a não ser... Ele só separou, né? Separar. Teve empurrão, pô. Como é que você vai separar uma briga sem empurrar? Me explica como, né? Não teve empurrão, assim, de quem quer agredir alguém. Teve empurrão de sai pra lá, vai você pra cá. Ele entrou mais com esse intuito. E ele meio que impediu o Barbosa de agredir o Bruno Henrique, né? Que ele estava em cima do Bruno Henrique ali, que estava caído, e ele meio que puxou o Barbosa e tirou dali. Então, imagino que ele vai revezar de novo o time, depois ele vai ter uma semana até o jogo contra o Maricá. Então está numa situação bem tranquila, né? Bem tranquila. E há, de fato, essa preocupação em fazer com que o time tenha um padrão do jogo, independentemente da escalação. E está conseguindo, né, Mauro? Por enquanto é que é cedo para falar com o estadual, mas está conseguindo, né? Não, ele está conseguindo. Ele tá usando o estadual assumidamente como pré-temporada, já falou isso, né? A declaração dele, depois do jogo retrasado contra o Fluminense, quando ele disse que não vai matar ninguém por conta do Campeonato Carioca, e se isso custar o emprego dele, azar, está muito claro que ele não está nem um pouco preocupado com isso. Eu acho que ele está mais do que certo. Está mais do que certo. E outra coisa que ele disse na ocasião, que eu concordo, e dá para ganhar o campeonato mesmo assim, revezando jogadores, poupando um ou outro que está... Porque você tem assim, a Arrascaeta voltando de cirurgia, Cebolinha voltando de longa inatividade, o Luiz Araújo agora está entrando em forma, jogou esse jogo inteiro, não vinha jogando. Aí o Ayrton Lucas está fora por lesão, né? O Alexandre está fora por lesão durante cerca de 3 semanas, vai ficar fora do time. O Pedro ainda está fora, o Vinha ainda está fora, o Danilo acabou de chegar, jogou muito bem, mas é recém-chegado. O Varela ficou uma semana sem treinar porque teve que ir para o Uruguai, a mãe dele morreu. Então ele tem certas situações aí que ele vai tentando aos poucos ajeitar, e alguns jogadores que estão sem ritmo ainda, né? Mas já está fazendo algumas experiências. Por exemplo, o Luiz Araújo não está jogando só de ponta, está jogando de meia também, por dentro, como jogou com o Tite algumas vezes. E nesse jogo agora ele fez 3 posições diferentes durante o jogo contra o Botafogo. Então ele está, digamos assim, até vendo de que maneira cada jogador se encaixa em diferentes situações de jogo, né? E a entrada do Danilo foi muito boa, porque deu a ele agora uma opção. Tem 3 zagueiros, assim, eu considero ótimos zagueiros para ele revezar.
E o Danilo joga em qualquer posição da defesa, então pode jogar com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, qualquer um ali, que não tem problema nenhum. Então ele vai poder gerar bastante esse trio de zagueiros, evitar que haja um desgaste. Se ele conseguir dar entrosamento para as 3 duplas possíveis, né? Léo com Ortiz com Danilo e Danilo com Léo Pereira, ele pode revezar tranquilamente aí para evitar desgaste. Isso muito bem. Ainda tem os garotos também, né? O Cleiton, né? Quando passar da suspensão, tem o Iago, que está na seleção sub-20, que deve ser incorporado, e o João Vitor, que tem 17 anos e que eles consideram o melhor de todos, né? Dentro do departamento de futebol, é o zagueiro que tem assim, maior expectativa com relação a ele, embora seja o mais jovem, né? E o Cleiton agora, ele inventou, segundo dizem aí, o zagueiro box to box. Não, mas é que estão falando muito do Cleiton. O Cleiton ele só reagiu, gente. Eu falei isso. Soco na cara Sim, né? mas porque o cara... sim, claro, mas é que dizem que só o Cleiton. Eu li que na súmula estava que só o Cleiton deu o soco. O Barbosa deu o soco. Ele acertou o soco. O Barbosa deu no vazio. Não acertou o Bruno Henrique, que parecia ser o alvo dele. Aí o Cleiton foi lá e mandou. O Cleiton foi uma reação. E é o que eu falei, o metido a brabão foi o Barbosa. Claro. Eu falei isso, o Barbosa criou toda a confusão. A contusão do Juninho é uma entrada dele. Tem uma jogada que o Cuiabano está marcando o Wesley tenta dar uma carretilha, aí não consegue. Aí ele vem empurrando o Wesley. Até teve gente que pediu o pênalti, que foi dentro da área. Se o árbitro quisesse ser rigoroso, podia marcar. Dentro da área, empurrou o Wesley. O Wesley tentou uma jogada de efeito em cima do lateral do Botafogo. O que tem a ver com isso? É o Justiceiro, o Valentão. Assim, o Barbosa parece um daqueles zagueiros dos anos 60, 70, que estão fora de moda, não cabe mais. Moisés. É, tipo Moisés. Não dá mais, gente. Você parou de jogar o Felipe Melo e entra o Barbosa agora para ser o novo xerifão. Não dá, fora de moda. Não cabe mais isso no futebol. Hoje tem muita câmera, tem VAR, tem tudo. Então, esse tipo de jogo de intimidação, ele não cabe, não dá mais. E totalmente descontrolado, né? Porque, por mais que o Bruno Henrique tenha provocado, ele tem que saber perder. E no Campeonato Carioca. Quando foi no 4x1, que o Botafogo deu de 4x1 no Flamengo, o Flamengo estava cheio de reserva, ninguém quis saber. Sacaneou, tirou sarro, claro, do jogo, perdeu, aguenta, né? Então, quando perde, ele quer brigar? Como é que é isso? Eu, sinceramente, acho assim que o Botafogo deveria dar um jeito desse rapaz aí, conversar com ele, ver o que está acontecendo, que ele pode complicar amanhã uma situação. Pode estar no jogo importante. E o Botafogo agora tem o jogo do Boa Vista, aí na quinta ele joga contra o Racing na Argentina, Recopa, aí no outro domingo ele joga contra o Vasco, e pode ser um jogo decisivo, e na outra quinta o Racing no Rio, também pela Recopa. Quer dizer, o Botafogo ainda tem isso, ele tem outra competição que já perdeu uma taça para o Flamengo, vai perder a outra. E o Racing já adiou, inclusive, o jogo que é entre as duas partidas, né, da Recopa. O Racing adiou o jogo para março. Então ele vai jogar nesse fim de semana, ele joga na quinta com o Botafogo, só vai jogar na outra quinta. Vai ficar a semana inteira só descansando e pensando no Botafogo. O Botafogo está envolvido com isso tudo, ainda tem o Barbosa querendo brigar. Vai assumir agora o Caçapa de novo, né? Trouxeram de novo o Caçapa, não tem um técnico efetivo, perdeu vários jogadores, 2 principais foram embora. Não é uma situação tranquila, né? Pelo contrário. Bom, a gente segue no YouTube e é uma freguesia meio surreal, o Flávio Prado, do Vasco com o Flamengo. Nos últimos 29 jogos, é clássico, gente. Para muitos é o maior clássico do Rio. Acho que para mim para outros é o Fla-Flu. Mauro, Flamengo e Vasco ou Fla-Flu? Flamengo e Vasco. Eu também. E olha o tamanho dessa freguesia que está alcançando agora o Flamengo com o Vasco, Flávio. Nos últimos 29 jogos, são 16 vitórias do Flamengo, 11 empates e só 2 vitórias do Vasco. Nos últimos 29 jogos, pô. É inacreditável. Porque ainda não entrou o projeto da 777, lembra que o cara falou? É a última vez. É verdade. Mas ainda mas vai chegar, vamos ver, vamos aguardar um pouquinho. É a diferença de um time para o outro hoje, né? De tudo. Por mais que o Vasco pisou na bola, escolheu mal a SAF. O Pedrinho está tentando se virar do jeito que dá, mas é tudo muito complicado e o Flamengo está todo alinhado, né? E o fora do campo pesa muito dentro, é óbvio. Então, claro que é natural isso, né? E tende a continuar desse jeito, em que pese o nosso amigo 777 ter dito o contrário. É uma discrepância enorme, né, Vamp? Porra, o Vasco, com essa rivalidade desse tamanho, dos últimos 29 jogos, eu acho que é desde 2017. Desde 2017, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. Se você pensar em time, né, os jogadores, os 11 titulares do Flamengo vão ser poupados. Vai meter 11 reservas o Flamengo, um exemplo.
Aí quem os anos reserva? Aí vem lá o último agora. Mateuzinho, Danilo, jogou Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, que machucou o Juninho, né? Cebolinha. Cebolinha. Legal esse time reserva. É o time do Vasco lá, fica uma luta lá. O Verratti tá louco pra renovar. Não sabe. Não tem tantas opções o Vasco, cara. Não tem. Você acha que mesmo o Fica Flamengo... todo mundo ali esperando alguma coisa do Paé, do Felipe Coutinho. Eu fico olhando... Que a gente cansou de falar também, né? Eu falava doidado aqui. Felipe Coutinho. Estão achando que é o Felipe Coutinho do Liverpool. O cara não jogou nem no Catar. Aí você fica vendo a narração, não, vai esperar alguma coisa do Piton cruzar pro Verratti. Só fica falando isso. Tanta jogada. Até pode ver o jogo do Vasco. Quem tá narrando, sempre comentando. Daqui a pouco o Piton vai achar um cruzamento aí pro Verratti fazer o gol. Sozinho lá, isolado. Sofrendo. É uma diferença absurda. O Flamengo deve usar um time misto, né? Porque o Felipe Luiz já deixou claro. O que é o misto do Flamengo? Fala aí. Cala o misto aí. Um mistão? Cala o mistão aí do Flamengo. Ué, vai. O Rossi vai agarrar. Mistão. Provavelmente. Aí Varela, vai. Sempre foi título, sempre representou ali, né? Varela na lateral direita. Ó, a gente vai voltar. Vai pro zagueiro. A gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan em 6 segundinhos aqui, e aí a gente volta pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bom, vamos lá, velho Vamp. Você perguntou o time misto do Flamengo. Mistão. Vai, Varela, no lugar do Wesley. Tá. É um. O Wesley, que por sinal vai sair do Flamengo sem chance de ficar na janela do meio do ano. Tem muito clube europeu em cima. Aí vai Danilo e Léo Pereira. Tira o Léo Ortiz. Vai, Danilo e Léo Pereira. Danilo, né? Sim. Danilo não tem nem um mês, estava jogando na Juventus. Aí na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Mauro. Seria o Ayrton Lucas, né? O Alexandre tá machucado. O reserva hoje. E o Ayrton Lucas. Aí bota o Alan, que tá sendo elogiado esse ano, mas que pra mim, desde que chegou, foi muito mal no Flamengo. De La Cruz. Arrascaeta hoje é reserva. Não, o time titular dele, o Arrascaeta é reserva. Tá. Mas ele tem colocado o Plata, pô. Tá bom, vamos No lá. jogo que foi final, quem jogou foi o Plata. Aí você não quer o Arrascaeta que tem o Plata. Sim, não. O que eu tô falando é que hoje o Arrascaeta é reserva. Olha as opções. Mas quando tiver em condições físicas ele vai jogar, né? É que ele tá retomando ainda depois da cirurgia do joelho. Porque no time da Supercopa ele foi reserva, era o Plata. Tá, vai, beleza, vai lá. Aí vai Arrascaeta, Cebolinha e Luiz Araújo. E agora tem que ter mais um porque o menino machucou. Quem seria? Então, fala assim. Bota o Bruno Henrique, misto. Você como tava lá em Sydney, né? Eu tava em Gold Coast, mas eu fui pra Sydney também. Fala 7 jogadores do Vasco aí, pra ver se tu sabe. Pior que eu não devo saber, não. Piton, o Léo Jardim. Sim, eu acho muito bom. Que é o lateral direito do Vasco. Piton. Ele já tá indo pra lateral esquerda. Já tô indo pra esquerda. Piton, João Vitor. João Vitor, zagueiro. Por enquanto. Por quê? Vai sair? Pode sair. Então, João Vitor, Piton, Verratti. Aí a luta. Jair. Mas o Coutinho, é muito difícil, cara. É muito difícil. Não, tem o Coutinho. Tem o Jair, que tá botando de lesão também, tem de volante. Jair, Payet. É muito difícil. Eu não lembro o lateral direito do Vasco. Quem é o lateral direito do Vasco? Caraca, pro Piperno e o Mauro. Não, eu tava aqui pensando no formação. Sei lá quem é que jogaria hoje. Talvez, enfim. Às vezes o Carille tá botando o Puma até mais à frente como um atacante pelo lado direito, porque falou, ele já jogou assim na seleção do Uruguai. Pois é. Lembra o jogo que ele jogou agora? É difícil. Ah lá, ninguém lembra, irmão. É difícil calar. Agora, quê? O Puma tá na reserva, geralmente. Não, porque o Carille escalou ele até mais à frente, falando que ele, em um jogo aí no Campeonato Carioca, botou ele tipo ponta direita. Foi. O pessoal foi questionando e falou, não, jogou assim na seleção do Uruguai. Difícil. Agora, o Coutinho que não tá rendendo nada do que era esperado, né? Nada. E a gente falava aqui, a gente tava no Catar. E não tava jogando no Catar. O Flávio tá olhando e já bateu o soldado no Ramos. Numa dessa o Flávio surgiu. Não é. Eu tava lembrando, né? Eu fui a Liverpool e na frente do estádio tinha foto do Coutinho, né? Que fez um trabalho extraordinário lá. E alguns meses depois ele foi pro Barcelona e tal.
Eu falei, poxa, quem falaria não pro Barcelona, né? Foi a pior coisa que aconteceu na carreira dele. Nunca mais ele voltou a ser... Ele foi pro lugar do Neymar. Ele e Dembélé, né? Foi os dois contratados pro lugar do Neymar. Foi, não foi? Pode ser milhões de euros cada um. Mas é curioso isso. Foi emprestado pro Bayern de Munique, foi campeão europeu. Como é que você vai dizer, pô, foi mau o negócio? O cara sai, né, do Liverpool, no Hidro, e tal. O cara vai pro Barcelona, né? O Barcelona... Pô, foi terrível para ele. Dali para frente, até contusão, tudo. Ele não conseguiu mais andar. E foi bom para o Liverpool, porque o dinheiro da venda eles arrumaram o time. Contrataram os jogadores e arrumaram o que faltava para o time. Gente, mas é meio bizarra a situação do Vasco. Aonde o Vasco vai parar? Porque o Pedrinho já fala que ele não tem proposta concreta de SAF. O principal jogador que ainda não é o mais velho que é o Verratti, ele quer renovar agora por 2 anos, ele não quer 1 ano de contrato. Tem isso agora, tem que renovar o contrato dele. Pedrinho quer dar 1, ele falou, não, quero 2. Tá fazendo gol, pô. Ele quer 2. Tá bom, não quer, tá, então não renova. Não renova. E o Grego, vai ou não vai entrar no Vasco? Porque tem essa situação do Grego, né? É o perigo esse Grego aí, cuidado, hein? É o São Paulo aqui também, que agora... O Grego mesmo. Passar o Grego com o time... Mas esse Grego não é confiável? Eu sei lá. Peraí, o Vasco precisa ser comprado, Ele tem o Olympiacos, né? Isso. Ele tem Nottingham Forest. E o Rio Ave, né? Também. O Nottingham Forest tá bem, né? O Nottingham Forest também. Na Inglaterra. Pô, é uma sensação aí, 3º lugar. E o Rio Ave em Portugal. Cara, porque o Vasco, Mauro, não sei se você concorda, precisa ser comprado. O Vasco tá uma vergonha há muito tempo. Não tem opção, mas... O Vasco não pode errar mais, né? Já errou na primeira vez que foi adquirido, porque foi adquirido por uma empresa que nem existe mais e que tinha uma série de problemas. E agora vai errar de novo? A SAF não é solução garantida e não existe esse mundo maravilhoso. As pessoas no Brasil estão muito iludidas com isso. E é bom lembrar que a SAF é uma sociedade anônima, uma empresa, um CNPJ. Não é uma entidade sem fins lucrativos como os clubes. Ela pode quebrar como qualquer firma. Pode quebrar, o clube vai à falência. Pode contrair dívidas e pode ir para o buraco. Não é garantia de nada. É uma ilusão essa coisa de achar, não, tem a SAF. Todo mundo imagina que a SAF vai ser um cara... O Botafogo está mostrando isso. Foi campeão e tal, ótimo. O torcedor viveu uma experiência fantástica, que ele nem imaginava que fosse viver, né? Pela situação do clube antes de ser comprado. Mas você vê a SAF também, mano, do 777? O Sampdoria tá caindo para a terceira. Era o Genoa que era. O Genoa que caiu. O Hertha Berlim era deles, caiu. Tem um time na França também que já é da segunda, né? Os times deles... Aí o Vasco foi vendido para esses caras. Nem existe mais empresa. E agora? Não tem quem queira comprar. Complicado, situação. Então... E você vê o Vasco, a torcida que tem, maior que a do Botafogo, a torcida nacional, um potencial muito maior aí. E um monte de pendência jurídica, inclusive, nesse negócio, né? Não está livre, ainda está um baita rolo. É um grande rolo. Não, e o Pedrinho falou numa entrevista recente que eu estava vendo que proposta concreta não tem nenhuma. Porque é um baita rolo. Pois é. Não é que o time tá lá, o Cruzeiro estava na pior, falido, mas tá bom, tá aqui a massa falida, pega, tá aqui. O Vasco tá enrolado ainda o negócio para desfazer o contrato com a 777. Tá enrolado, tem um baita rolo. Tem contra, gastaram pra caramba, né? Quem vai pagar, tá endividado, vai pagar como? Eu não entrei em detalhes, obviamente, né? Mas tem rolo jurídico mesmo. Não é que se o Pedrinho quiser vender por tal Grego aí, tem rolo jurídico com a 777. Complicado pra caramba isso aí. Não, e o Grego, convenhamos, né? Ele acertou na Mega Sena com essa campanha do Nottingham, muito acima do que imaginava e tal. Aí o Grego olha, vou agora arrumar esse tipo de confusão aí.